porque eu venci o mundo. Jesus está falando, eu venci o mundo, tenha ânimo, não desanime na missão. A missão é dura, a missão é árdua, mas se você não desanimar, se você não temer aqueles cuja palavra serão enviados, você vai se sair bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele faz aquele chamado dessa forma na vida de Ezequiel. E o versículo 2, quando ele fica de pé, a Bíblia diz que então entrou em mim o Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito. O Espírito entrou nele. Em nós, por exemplo, já está o Espírito. O Espírito de Deus, ele já está em nós. Outro dia eu escutei alguém dizendo assim, e às vezes os servos de Deus, eles oram, pedindo para o Espírito de Deus entrar nele. Entra em mim, Espírito Santo. Entra em mim, desce em mim. Mas a pessoa que ele está orando assim e clamando ao Espírito de Deus assim, então ele não tem o Espírito. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Nós somos morada do Espírito. O nosso corpo é templo do Espírito. Então, evidentemente, nós não podemos orar assim, para ele vir sobre nós. Ele já veio sobre nós. Aí, às vezes a gente vê as pessoas, mesmo cristãos, orando, pedindo para que o Espírito venha, fazer morada nele. Vem morar nele. Mas como? Se ele já está dentro dele. Então é um tipo de oração errada, em vão. Mas aqui a Bíblia diz que o Espírito entrou nele, amado. Porque o corpo do homem, naquela época, antes da graça, ele não era o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele entrava no ser humano, e ali, para aquela missão, na hora dele realizar aquela missão, ele entrava no homem, realizava aquela missão, e depois ele saía. O homem, ele não tinha para sempre o Espírito de Deus, de forma ininterrupta, como nós temos hoje. Então, olha como nós somos bem-aventurados. Porque o Espírito de Deus, quando ele vai fazer uma missão através de nós, ele não entra e sai, ele já está dentro de nós. Então, nós somos impulsionados a viver na presença de Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus todos os segundos da nossa vida, porque ele já mora em nós. Glória ao nome do Senhor. Então entrou em mim o Espírito, entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e pôs-me em pé e ouvi que falava. E disse-me, e pôs-me em pé, e ele ouviu o que o Espírito falava, o que Deus falava com ele. Então, amado, para uma pessoa ele ser chamado, para uma pessoa receber um chamado de Deus, o que Deus ele faz? Primeiro, ele tem um encontro real com Deus. Primeiro, Deus manifesta para ele a sua glória. Ele prova da glória de Deus. Depois que ele prova da glória de Deus, então Deus faz o chamado. Entrega para ele a vocação dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele primeiro encontra com Deus, ele tem um encontro com Deus, com a glória de Deus, e depois Deus ele chama. Agora olha
a condição do profeta, depois que ele ouviu a glória de Deus. Ele teve aquele encontro com Deus. Ele está de joelho, prostrado e orando. Então Deus, ele chama para a sua missão aqueles que teve um encontro com ele e pessoas que mantêm prostrado diante do Deus Todo-Poderoso. Ele chama para fazer a obra dele aqueles que se encontram orando, que se encontram buscando a face dele. Glória ao nome de Jesus. Por que ele está prostrado? Porque ele viu a glória de Deus. Então ele, como um sinal de humildade, ele se prostra diante de Deus como filho do homem, reconhecendo a sua fragilidade diante do Deus Todo-Poderoso. Então Deus chama quem? Aquele que reconhece que é frágil diante da glória de Deus, diante da grandeza de Deus. Quando a pessoa ele aprende a reconhecer isso, ele vai viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então no versículo 3 diz, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Deus está dizendo para Ezequiel, eu vou te enviar, eu não vou te enviar um povo de fala estranha, um povo que você não conhece. Eu vou te enviar, aos filhos de Israel. Aí ele vai dizer, povo rebelde que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E Deus tinha razão de dizer isso. Israel sempre foi assim, Sempre foi assim. O versículo 4, ele completa, diz assim, os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. O que é obstinado? Teimoso. É um povo teimoso. Toda pessoa que ele é teimoso, que ele é obstinado, ele tem dificuldade de se arrepender. Toda pessoa que ele é teimoso, a pessoa diz para ele, você está errado, mas ele não se curva. Toda pessoa que ele é teimoso, amado, ele não se abaixa, ele não se rebaixa para ninguém, ele não se humilha para ninguém, e nem tampouco para Deus, e nem tampouco para o Senhor. Então, por exemplo, quando ele ouve a palavra de Deus, ele não se curva, ele mantém a cerviz dele dura, ele não deixa ser quebrantado, ele tem dificuldade de entender que é Deus que está falando com ele, que Deus é soberano, e que a palavra de Deus, ela tem peso também, porque Deus é misericordioso, mas ele também é justo, existe o juízo de Deus, existem as bênçãos de Deus, para aqueles que obedecem a Deus, que se curvam diante dele, e existe o juízo para aqueles que são obstinados, que são teimosos, que não, embora ouve a palavra de Deus, mas não querem se converter ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Então Ezequiel, ele está ouvindo, ele está com o ouvido atento, ele vai falar para a sua própria nação. Isso evidentemente que é um bom sinal, porque Deus falou com aquele povo através de Jeremias, e eles foram teimosos, até o rei chegou até a rasgar os pergaminhos, a palavra de Deus, e jogar no fogo e queimá-lo, achando que aquilo ali ia calar a voz de Jeremias, mas não calou, porque Deus, ele pediu para Jeremias pegar um novo rolo e escrever as mesmas palavras
ditada por Deus Todo-Poderoso, mostrando que a palavra de Deus ela é indestrutível. Por que que ela é indestrutível? Porque ela vem de Deus, ela vem da boca de Deus. Embora ela está escrita, mas ela vem da boca de Deus, ela vem do coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eles, o versículo 5, né? E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha só que coisa da mensagem. Olha, Ezequiel, você vai pregar a palavra de Deus, não importa se o público ele vai aceitar ou não, não importa. Não ligue para isso. Se você vai pregar, se alguém vai se converter ou não, isso não é problema seu. O que você vai fazer como mensageiro é entregar a mensagem. A questão dele se converter ou não vai partir dele. É se ele vai aceitar ou não, isso é problema dele. Ou seja, você não tem nada a ver com isso, não precisa você se preocupar com isso. O que você vai fazer é pregar a mensagem. Como se Deus estivesse dizendo, você prega e deixe eu com eles. Eu me resolvo com eles. Então isso, amado, funciona da seguinte forma. Nós que pregamos a palavra de Deus, essa tem que ser a nossa única preocupação. O que nós vamos pregar? Nós vamos pregar a palavra de Deus e deixar o resto com Deus. Deixar o resto com Deus e o resto com os ouvintes. Com aquelas pessoas que vão ouvir. O que o mensageiro ele pode fazer? Qual é o trabalho dele? A única coisa que ele pode fazer é pregar a palavra. Mas a palavra que ele vai pregar não pode ser uma palavra inventada. Não pode ser uma palavra tirada do coração dele, da imaginação dele. Não é como ele imagina. Por exemplo, lá tem um público aqui, ó, é jovem. Então eu vou pregar para agradar o jovem. Não existe isso. A palavra de Deus é para todos, do mesmo modo. Então tem um público aqui que ele é rico. A minha mensagem está destinada apenas para os ricos. Não existe isso. A palavra de Deus ela é uma só, para todos. Para homem, para mulher, para criança, para velhos, para adolescente, é a mesma palavra. Então ela não pode ser uma palavra fabricada. Ela não pode ser uma palavra fabricada. Não, eu vou pregar conforme a cultura daquela pessoa. Não é isso. A palavra de Deus ela não segue cultura. Né? Ela não segue cultura. A palavra de Deus, ela é o que ela é. Ela nunca vai mudar. Ela é a mesma palavra. A mesma palavra que Deus deu para Jeremias é a mesma palavra que ele dá para nós hoje. É a palavra que confronta o homem. É a palavra que tira o homem do seu conforto. Agora pega esta palavra aqui, amado, que Deus ele mandou Ezequiel pregar e compara essa palavra com a palavra que nós ouvimos hoje. Liga uma TV, num programa, e compara esta palavra. Vê se essa palavra aqui, Deus está dizendo, olha, promete algo para eles, fala que eu vou dar algo para eles. Fala para eles que se eles me der alguma coisa, eu vou retribuir em dobro para eles. Vê se essa mensagem
é essa mensagem que nós estamos acostumados de ouvir hoje. Ontem, por exemplo, eu vi alguém dizendo assim, para as pessoas dar oferta para o Salmo 91, para Deus proteger a pessoa. Aí como é que você vai dar uma oferta para o Salmo 91 para Deus proteger a pessoa? Você precisa dar uma oferta e abrir a sua Bíblia no Salmo para Deus proteger você. A pessoa acreditar num negócio desse, ele tem que estar muito ruim de Bíblia. E muito longe do Espírito Santo do Senhor. Porque ele está sendo enganado muito fácil para ser enganado. Então, ele precisa pregar a palavra de Deus. Aí no versículo 6, ele vai dizer assim: e tu, ó filho do homem, não temas. Muitos dizem assim, que tem muito essa palavra, filho do homem, justamente é Deus sempre lembrando o profeta a natureza dele. Que ele é uma criatura ouvindo o Criador. Mostrando para ele que ele é pequeno, que ele é falho, ele é frágil, mas é ele que Deus quer usar. É esse camarada frágil, fraco, que Deus quer usar. Mas o que Deus quer é que ele fique atento. Se ele ficar atento, ele vai vencer. Então ele vai dizer, filho do homem, não se tema. Então qual é o segredo, então, para pregar a palavra de Deus? Não ter medo de pregar a palavra de Deus. Se a pessoa tiver medo de pregar a palavra de Deus, ele vai se render aos desejos do homem ou dos ouvintes. Se ele tiver medo, se ele for covarde, e ele olhar para os rostos obstinado, duro, ele vai mudar o roteiro da palavra. Ele vai começar a inventar palavra. Por exemplo, tem pregadores, amado, que ele tem medo de perder membro. Se ele tiver medo de perder membro, ele vai torcer a palavra. Ele vai sempre estar arrumando alguma coisa para agradar e nunca confrontar aquela pessoa. Mas Deus está dizendo, filho do homem, você é filho do homem. Você é homem, você é fraco, você é frágil. Você é de uma natureza caída. Preste atenção, pregue a minha palavra. Porque quem salva ou não é a minha palavra. Quem salva, e quem derrama juízo é a minha palavra. A sua função é pregar a minha palavra. Não fique com medo, não tema o rosto deles. Louvado seja o nome de Jesus. É tanto que ele vai falar várias vezes aqui a palavra não tema, Não temas. Ele vai falar, ó tu filho do homem, não temas. Depois ele fala, nem temas suas palavras. Então isso quer dizer que eles iam retrucar. Ezequiel ia pregar e eles iam retrucar. Eles não iam gostar. Tem pessoas, amado, que ouvem e não retruca, mas ele retruca por dentro. Ele fica beiçudo. Porque ele não quer expor as suas falhas, não quer reconhecer o seu pecado, porque ele é teimoso. Aí ele diz assim, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas. Ele fala de novo, não temas, 3 vezes. Esses sarças e espinhos aqui, e escorpiões, é a condição espiritual das pessoas que ele ia pregar, que ele ia falar de Deus. A condição deles era semelhante a sarças e espinhos e escorpiões. Ou seja, Deus está dizendo para ele assim, você vai pregar a palavra para pessoas
que vão fazer de tudo para te ferir. Vão fazer de tudo, até mesmo para te matar. Se impor à força para tentar parar você. E aí ele fala 3 vezes aqui: não temas. Não fique com medo deles. É como se Deus, como não? É Deus dizendo para ele assim: não temas, eu estou contigo, não temas. Não temas, eu estou no controle. Não temas, é eu que estou te enviando. Eu garanto você. Não tema eles. Eles vão fazer de tudo, como espinhos, como sarças, não é? Te ferir. Eles vão fazer de tudo, como escorpiões, para te matar. Mas você não precisa ter medo deles, porque é eu que estou no controle de tudo. Deus mostrou isso para ele naquela visão. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito estava nas rodas e as rodas giravam de um lado para outro, para onde quer que o Espírito queria que elas fossem. Está dizendo, o meu Espírito e eu temos o controle de tudo, não temas eles não. Eles não podem fazer nada com você se eu não permitir. Glória ao nome de Jesus Cristo. É claro que nós temos que estudar isso aqui e aplicar na nossa vida. Aplicar ao nosso coração. Então, quando nós estivermos fazendo a obra de Deus, não temas. Não fique triste porque alguém vai olhar para você com semblante duro. Não temas se alguém vai olhar para você e vai te reprovar, e vai te criticar, e vai maldizer você. Não tem problema não, não temas eles. São pessoas obstinadas, são pessoas teimosas, são pessoas de coração duro. Não importa, porque Deus não nos chamou para recebermos a aprovação de homem, mas sermos obedientes e aprovados por Ele. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Aí no versículo 7 ele vai dizer, mas tu lhes dirás as minhas palavras, vírgula. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Ou seja, Deus ele garante o profeta. Deus ele garante o profeta. Mas ele é claro. Você vai dizer as minhas palavras. Deus está dizendo para ele, você não vai pregar qualquer palavra. Você não vai inventar palavra. Você não vai. Você vai falar o que eu disser para você falar para eles. Aí sim, você não precisa temer. Se você não sair dessa direção, eles não podem te ferir. Eles não podem te matar. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Então Deus, amado, Ele garante a nossa proteção se nós pregarmos a palavra dEle, sem invencionice. E Ele vai dizer, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Então o que Deus Ele quer? Deus Ele quer dar uma nova oportunidade para aquele povo. Deus quer que eles entendam e compreendam que há um profeta no meio deles, que há uma voz de Deus no meio deles. Deus ele quer que ele saiba que Deus ele tem interesse em reconciliar aquele povo com ele. Mas isso só pode ser feito através da palavra dele. A única coisa que ainda é capaz de trazer aquele povo de volta ao arrependimento é ouvindo a palavra de Deus. Esse é o único recurso. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, amado, mostra a misericórdia de Deus, que é justamente isso que Deus quer mesmo. Deus quer que eles entendam que Deus se interessa por eles.
Apesar das rebeldias, apesar das teimosias, Deus ainda se interessa por eles. É o Deus justo, santo, falando com um povo obstinado, falando com um povo rebelde. Isso mostra a grande misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Deus está dizendo para o profeta assim: olha, eu estou te enviando, mas cuidado para você não entrar na rebeldia deles. E o que vai fazer o profeta ser rebelde aqui? Ó? Qual é o risco aqui que ele corre? É justamente o risco dele ter medo de pregar. Se ele tiver medo de pregar, ele vai se render àquelas pessoas. Ele vai ser conivente com aquelas pessoas. Ele vai torcer a palavra, se ele tiver medo. Então, uma das primeiras coisas que o homem de Deus, que aqueles que pregam a palavra de Deus precisa ter, né, é coragem de pregar. Precisa ser corajoso para pregar a palavra de Deus. Por que é importante pregar apenas a palavra de Deus? É importante pregar apenas a palavra de Deus, porque é ela a única que resolve o problema do homem, ou que pode resolver o problema do homem. É a única. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então o profeta, Deus está dizendo, cuidado com o perigo. Por isso que você não pode ter medo. Se você ter medo, você vai acabar sendo rebelde como eles. E outra coisa, se você for rebelde como eles, quando você profetizar, quando você falar com eles, eles vão duvidar da palavra. Eles já são rebeldes. Mesmo você pregando a verdade, eles não vão te ouvir. Ou praticamente todos eles, né, com alguma exceção, não vão te ouvir. E se você for rebelde com eles, aí é que eles não vão te ouvir mesmo. Senhor, mas como que eu devo me preparar para isso? O que pode, então, me fazer ser corajoso, ter coragem para pregar a palavra? Ter a vida conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito entra nele, para encorajá-lo. Para que ele não tenha medo de falar. Ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em todas as suas mensagens. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, ele pode confrontar. Mas a mensagem dele é dura. A mensagem dele, amado, ela é de lamentações, suspiros e ais. Esse é o conteúdo da palavra. Ou seja, ele vai bater de frente. Ele vai dizer para aqueles que estiverem em prostituição, para eles abandonar a prostituição. Ele vai dizer para aquelas pessoas que ainda estão na idolatria, para sair da idolatria. Ele vai dizer que o único que é digno de honra e glória é Deus, que manda ele falar. Essa é a mensagem, ele vai confrontar aquelas pessoas. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, o que capacita ele a ter coragem e a ele não se render, a não ser rebelde como eles, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus trabalha com o quê? Ele trabalha com a palavra.
Então, o que a pessoa tem que fazer? Abrir a boca ou o seu interior e se encher da palavra de Deus. Quando ele diz assim, ó, abre a boca e come o que eu te dou. Ele está dizendo, ó, eu quero que você leve alimento para as pessoas. Mas você precisa primeiro se nutrir. Você vai levar o alimento para eles, mas você primeiro precisa comer. Você não vai pregar para eles de barriga vazia. Você come. Mas você não vai comer qualquer comida por aí. Você não vai comer a comida que o homem te dá. Você vai comer o que eu te dou. Você vai se alimentar da minha palavra, viva e eficaz. É desta palavra. Então, primeiro você come e depois você vai alimentar as pessoas. Vai dar comida para as pessoas. Ou de uma maneira que dá para entender melhor, primeiro, você ouve a minha mensagem, primeiro você me ouve, para depois as pessoas te ouvirem. Ou não ouvir. Ou não ouvir. Porque o pregador, evidentemente, amado, ele corre esse risco. Ele corre esse risco dele pregar e ninguém ouvir ele. Ninguém ouvir. Pode ser que ele pregue e algumas pessoas, ou até muitas pessoas, ouvir e se converter. Mas isso também vai depender do público. Qual é o público? Para quem que você está pregando? Eu estou pregando já para pessoas que conhecem a palavra, mas são pessoas que não se curvam à palavra de Deus. São pessoas que, embora diz que conhece a Deus, mas não quer obedecer a Deus. Não quer ser confrontado com os seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, primeiro você cuide do seu espiritual, para depois você cuidar do espiritual dos outros. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 3 aqui, ele vai comer o rolo, que é o pergaminho, Ele vai comer esse rolo. Porque ele não pode ir vazio para as pessoas. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o 8 diz, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Ou seja, ouve a minha mensagem. E não sejas rebelde. Por que ele fala isso? Porque Israel também, ele ouvia a mensagem de Deus. Só que era rebelde. Era teimoso. Não se curvava. Então isso quer dizer, amado, que não adianta nada alguém ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus. Tem pessoa que fala assim, eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou me alimentando da palavra de Deus. Às vezes ele está só ouvindo. Se alimentar é quando ele deixa a palavra de Deus descer ao coração. É quando ele deixa aquela palavra, descer para o interior dele. Quando ele é receptivo à palavra de Deus, quando ele recebe com alegria a palavra de Deus e coloca em prática a palavra de Deus. Então Deus está dizendo para o profeta, dizendo assim, ouve o que eu te digo e não sejas rebelde, como aquela casa rebelde. Deus está dizendo, ouve a minha palavra e se converta através da minha palavra. Não é para ser apenas ouvinte esquecido da palavra.
Então abre a tua boca e come o que eu te dou. É claro que abrir essa boca aqui, amado, é abrir os ouvidos. É abrir os ouvidos. A Bíblia diz que assim como a boca, ela prova a comida, os ouvidos provam a palavra. É pelo ouvido que nós ouvimos e alimentamos o nosso espiritual. Né? Para alimentar o corpo é pela boca. Para alimentar o espiritual é pelos ouvidos. Glória ao nome de Jesus. Então vi, o versículo 9, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Como eu disse aqui, esse rolo aqui é um pergaminho. O pergaminho, ele tinha 10 metros, né? E ele era escrito só por dentro. Esse aqui, ele vai ser escrito por dentro e por fora. Significando que o juízo de Deus seria completo. Seria completo. Por isso que está escrito por dentro e por fora. Então aquela mão se estendeu para ele e deu para ele um rolo. Se você ler Apocalipse capítulo 10, você vai ver uma passagem lá similar a essa. Praticamente igualzinha. Capítulo 10 ou capítulo 11. Mas eu acho que é o 10. Quando João toma o livro e come o livro. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, ele viu aquele livro, aí ele estendeu diante dele a mão e ele estendeu o livro diante dele e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escrita lamentações, suspiros e ais. Aí é o conteúdo da mensagem que o profeta ia pregar. Palavras difíceis de ouvir. Palavras que iam confrontar Israel. O porquê que eles estavam ali em Babilônia, em terra estrangeira. Por que eles estavam ali novamente como cativos? Então, olha o conteúdo da mensagem. Lamentações, suspiros e ais. Palavras de juízo. Palavras de juízo. Como aquela palavra que Jonas pregou. Que ainda dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem. Então ali o profeta Jonas, todos os dias, ele andava naquela cidade e dizia, eu estou falando assim como imaginação, que ele falou 40 dias, dentro de 40 dias, então eu creio que no 39 ele deve ter ido lá e falou a mesma coisa, dentro de 39 dias, e depois ele foi baixando, e quando o rei viu que não tinha jeito, que ia ser derramado o juízo, de tanto ouvir a palavra do profeta, ele se converteu a Deus, e conclamou toda a cidade a se arrepender, a se converter a Deus, de uma forma que até os animais ele colocou para jejuar. E colocou pano de saco, se arrependendo. Então Deus, amado, Deus ele não contradiz aquilo que ele fala. Porque ele prega, ele diz, ele fala sobre o juízo, mas se a pessoa se arrepender, ele também se arrepende do juízo. Então nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco todo dia. Então nós temos que aprender a nos render, a reconhecer de que nós precisamos dele, da direção dele, que sem a direção dele, nós não vamos conhecer a verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. E ele nos faz caminhar por caminhos bons.
É Ele que endireita as veredas para podermos passar. Né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E então o juízo que muitas vezes é derramado, se arrependermos, Deus também se arrepende. E ao invés de derramar juízo, Ele derrama bênção, né? Para a nossa vida, para a minha vida, para a nossa vida. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, e pregar a palavra de Deus e confiar de que o trabalho de Deus está sendo feito, está sendo realizado. Então não adianta eu e você, né, muitas vezes, olhar, por exemplo, para números e tentar avaliar através de números. A própria avaliação que nós devemos fazer de nós mesmos principalmente de nós que pregamos a palavra de Deus, estamos pregando a verdade? Estamos pregando aquilo que Deus mandou pregar? Então tá bom. Não importa se temos avaliação de homem ou não. O que importa é sermos avaliados e aprovados pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então essa é a mensagem dessa terça-feira, né? A que vem nós vamos dar continuidade aqui, amado, no rolo, né? O profeta vai comer no capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. Então o trabalho do profeta aqui é duro. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, né, amado? Mas é um trabalho também gratificante. Porque nós somos realmente felizes, não é como quando nós temos as coisas, não é quando nós conquistamos algo deste mundo, mas é quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus, quando nós conseguimos obedecer a palavra de Deus. Isso aqui nos torna homens e mulheres felizes. Aleluia. Vamos orar. Vamos então agradecer ao Senhor por essa noite. Senhor Deus,